ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos chegando ao vivo de Brasília para todo o Brasil e para o mundo, pelas redes sociais da Rádio Sintel e também pelas redes sociais da TV Comunitária. Você que nos acompanha a partir de agora pode nos acompanhar também, você que está acompanhando pelas redes sociais, pode nos acompanhar pela TV Comunitária. Vou colocar aí o QR Code na tela, para você que está aí querendo ver a gente bonitinho na tela da televisão. Aí, ó, é só apontar aí a câmera do seu celular e nos acompanhar pela TV. Hoje, dia 5 de dezembro de 2025, uma sexta-feira, nós vamos falar de um programa, de uma questão muito bacana hoje no programa. Nós vamos falar de doação de órgãos, não é? Estamos no período Natal, chegando o Natal, um momento assim que as pessoas são mais reflexivas, as pessoas estão mais solidárias, estão mais atentas a essas questões que envolvem o coração. Afinal de contas, dia 25 de dezembro, o aniversariante é Jesus Cristo, né? Uma coisa muito bacana, um gesto assim que marcou toda a história da humanidade, não é? Ao longo de todos esses séculos, dia 25 de dezembro. Então nós estamos aqui hoje para bater um papo e convidamos, está aqui comigo, na nossa frente, a Luciana Andrade e o Henrique Andrade, que são do Instituto Doando Vida por Rafaela e Clara. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. É um Bom, prazer Luciana. estar aqui. Que maravilha. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Nossa, esse programa de hoje vai ser cheio de emoções, não é? Com certeza. Porque falar desse tema mexe com a gente, mexe com as pessoas. Você que está nos acompanhando aí pela televisão, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, sabe a importância que é discutir essa questão da doação de órgãos. E eu já vou perguntar, né, aos nossos convidados qual a importância da gente estar abordando esse tema, o Henrique, nesse mês de dezembro. É muito importante, né? Como você mesmo falou, é um mês que os corações se abrem. Né? São momentos do ano que as pessoas ficam mais sensíveis, mais doadoras, né? E nada como esse mês para falar de um assunto muito sério, que é a doação de órgãos. O órgão só é doado se tiver doador, né? E esse é o momento de dizer o sim. Um dos momentos que a gente faz uma campanha, uma mobilização, para que as famílias encontrem esse sim em cada um deles. Porque só basta uma pessoa dizer um sim à sua família, para que quando ela venha a falecer, a família saiba que aquela pessoa é uma doadora, né? Então, hoje, deixar muito claro aqui, eu acho que é fantástico um programa que aborde esse tema, porque só basta dizer sim, não precisa de documento, não precisa... eu diria assim, que tem muita gente que ainda pergunta, precisa estar na RG que você é doador de sangue ou é doador de órgãos? Não precisa, você basta conversar com a família. Então, no momento que a família recebe essa notícia, né, que o seu ente querido faleceu, você apenas precisa comunicar à equipe médica que o seu ente querido é um doador de órgãos. Ontem, inclusive, quando eu divulguei o programa, um amigo de longa data, ele perdeu o filho e ele me deu essa notícia ontem. Ele disse, olha, o tema é tão bacana. Quando o meu filho faleceu, ele é cantor, Eudinaldo Pires, eu autorizei a doação dos órgãos dele. Então, assim, um gesto... E eu imediatamente veio à minha cabeça, digo, foi o maior gesto que um ser humano pode fazer para outro, né? É doar os órgãos de alguém que faleceu. E eu fiquei surpreso, porque eu não sabia disso, né? Mas vocês têm uma história por trás da ONG, né? Do Instituto, que é familiar. É uma história forte. A Luciana já contou isso aqui, mas eu acho que vale a pena a gente
repetir e acrescentar mais algumas coisas. Como é que surgiu a ONG, não é, Doando Vidas, por Rafaela e Clara? E quem é Clara e quem é Rafaela? Quem é que quer começar, o Henrique ou a Luciana? Eu já falei alguma coisa, vamos começar. Vamos, Luciana, Vamos fazer essa começar introdução. dizendo quem é Rafaela e Clara, né? Rafaela, uma jovem de 26 anos. Clarinha, uma menina, uma criança muito pequenininha, de 2 aninhos, que, infelizmente... Nossa 2013, filha e nossa neta. Isso, né? Nossa filha e nossa neta, que, infelizmente, em 2013, sofreram um acidente fatal. Rafaela, como o Henrique já falou, nossa filha, Clarinha, nossa netinha, que estavam prestes a voltar para o Brasil, exatamente para viver uma história de doação. O sonho da Rafaela era cuidar de crianças vulneráveis, não é? Então, é tudo envolvido numa doação. Vamos falar de doação hoje, né? Mas Rafaela tinha esse sonho. Era uma jovem sonhadora, nutricionista, e tinha um sonho de cuidar de crianças, de salvar vidas. Porque o que vinha no coraçãozinho dela é que se essas crianças, se a população em geral vulnerável não recebesse ajuda, era muito difícil seguir. Então tinha toda essa questão muito romântica no coração dela, que ela queria cuidar de pessoas. Mas, infelizmente, em 2013, quando elas estavam voltando para o Brasil, ela estava morando no Canadá na época, as duas iam visitar um lago para despedir do país, e aconteceu esse encontro entre 2 veículos, e infelizmente elas duas foram as vítimas, né? Rafaela faleceu na hora, infelizmente não deu para tentar salvá-la, e a pequena Clara foi levada de helicóptero para o hospital, e lá eles viram que ela estava com a morte cerebral, e foi todo uma comoção em torno disso, porque uma pessoa com morte cerebral, ela parece viva, Sim. ela respira, coraçãozinho bate, e veio aquela pergunta tão difícil para tantas famílias que têm os seus filhos ou seus parentes, seus entes queridos, numa situação dessa, né? Os órgãos da Clarinha estavam intactos, em grande maioria, e eles perguntaram, a Clarinha é doadora de órgãos? E nós buscamos lá no fundo do nosso coração, da nossa memória, se a Clarinha responder essa pergunta através dos olhos da Rafaela, que já não poderia falar. Então nós lembramos que a Rafaela era doadora, ela sempre repetia isso, né? Que ela era doadora de órgãos. Ela falou, mãe, pai, quando eu me for, se eu for antes de vocês, meus órgãos estão à disposição. Ela sempre comentava isso, e a gente lembrou desse fato e dissemos o nosso sim, não sem sofrer, tá, Edivaldo? É muito sofrimento. Mas pensando na Rafaela, pensando na Clarinha, na situação que elas estavam, foi aí que a gente disse o nosso sim. E voltando ao Brasil, a gente resolveu, depois de um ano de muita dor, muito luto, você pode falar agora sobre o que veio depois, né? Porque é um luto muito grande, perder uma filha e uma netinha de 2 anos. Sim. A gente também tinha sonhos, né? De recebê-los aqui no Brasil, de cuidar delas, de ter uma vida como todo mundo tem, né? Com sua filha, com seu netinho. Mas aí a gente resolveu ressignificar essa grande dor, essa perda, e decidimos em família criar o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, para que através da ideia da Rafaela, da vida delas, a gente pudesse cuidar. Cuidar de uma maneira integral, sabe? Cuidar de crianças vulneráveis, principalmente, na primeira infância, cuidar dos adultos. E aí surgiu a ideia também da gente cuidar daqueles que estavam necessitando de ajuda nos hospitais, nas filas de espera. Não é nem fila de espera que se diz, né? Na lista. Na lista de espera. Então depois nossos amigos vão explicar melhor essa questão. Mas, então a gente resolveu se doar de uma maneira integral. Cuidando de criança, cuidando de pais e também fazendo campanhas de doação de sangue, primeiramente. Tá? Foi uma grande campanha que nós fizemos em 2014. E a partir daí, todo ano, a gente resolveu também fazer de doação de órgãos. Sim. E medula, né? E estamos nessa lida há algum tempo e nos traz um certo conforto no coração. Saber que a gente pode transmitir para outras famílias, para outras pessoas, a importância de se doar. Seja doar para quem
crianças vulneráveis, seja doar para os seus pais, ou seja doar órgãos. E a ONG fica na cidade estrutural aqui em Brasília, né? É um instituto que ele acolhe crianças e famílias da região da Chácara Santa Luzia Estrutural. Que é uma região ali bem vulnerável. Né? Bem vulnerável. É a região de menor índice de desenvolvimento humano e maior índice de vulnerabilidade social. E é onde ficava o lixão de Brasília. O antigo lixão de Brasília. E quando a gente fala assim, o antigo lixão, apesar de não existir mais o lixão, a população está lá. E eles sofreram e sofrem muito com o fechamento do lixão. Sem entrar nos aspectos ambientais, que tem mais do que justificativa de terem fechado o lixão, a economia da região diminuiu substancialmente. Então, aquelas pessoas hoje passam por uma necessidade porque eles não têm informação. Quantas vezes eu cheguei a entrevistar pessoas para trabalhar no Instituto e essas pessoas dizem, eu não sei fazer nada. Durante 15 anos, eu só fiz catar lixo. Eu digo, mas eu preciso de alguém que corte a grama do Instituto, que troque uma lâmpada. Eu não sei. Então, nós decidimos, agora vem já um gancho, porque o Instituto hoje acolhe 80 crianças. Aí nós verificamos, depois de estar tanto tempo ali naquela comunidade, que a gente precisa também ajudar as famílias. E até ajudar essas pessoas que não têm nenhuma formação a aprender algum ofício. E então nós abrimos o Instituto também para esse tipo de trabalho, de acolher a comunidade, dar uma assistência a eles e darem uma formação. Então, com a ajuda, inclusive, de vocês, da Sistel, hoje a gente tem vamos dizer assim, uma oficina de corte e costura. Que maravilha. Nós temos uma cozinha-escola, onde a gente ajuda essa comunidade a aprender um ofício, gerar uma receita. Sim, isso é ótimo. Estou conversando aqui no programa com a Luciana Andrade e o Henrique Andrade, que são do Instituto Doando Vida por Rafa e Clara. Eles estão batendo papo com a gente. O programa de hoje nós estamos falando sobre doação de órgãos. E por falar em doação de órgãos, nós convidamos, e está aqui com a gente, daqui a pouco eu vou chamar aqui depois do intervalo comercial, a Elaine Gomes, que é transplantada do coração, está aqui, ela vai contar a experiência dela, a vida, a luta dela para receber esse coração. E a Alice Oliveira, que é atleta e transplantada. Olha aí. Ela ganhou medalhas na Alemanha. Vai contar essa façanha aqui no programa daqui a pouco. Gente, como é que está a fila hoje? A gente falou de fila, né? Como é que está a fila? Vocês têm dados, têm informações de quantas pessoas no Brasil hoje estão na fila aguardando um transplante? E qual seria assim, o ideal, né? Para aumentar mais pessoas doando, para que pudesse reduzir essa fila em tão pouco tempo, porque quem está numa fila, você imagina só, uma fila de hospital, uma fila do ônibus, do metrô, já é difícil, né? Imagine a fila aguardando um órgão, que só aquele órgão pode salvar a vida, né Henrique? Eu não tenho esses dados oficiais. Com certeza, nossas amigas que são transplantadas, elas vão trazer essa informação. O que a gente representa aqui, eu e a Luciana, eu digo sempre o seguinte, a doação de órgão e o transplante, ele tem dois lados. Quem vai receber e quem vai doar. Sim. Nós estamos do lado das famílias que disseram sim para a doação. Então, vamos fazer o seguinte, o meu apelo é para o lado das famílias que precisam dizer o sim. Esse sim é importantíssimo, porque sem um sim não existe transplante. Sim. Né? E eu me recordo muito bem que quando os médicos vieram conversar conosco para a doação dos órgãos da Clarinha, nós estávamos no Canadá, nós voamos assim de uma forma
super rápida, tentando, né, chegar nesse local. Elas moravam numa província que tinha 5 anos que não se doava um órgão. Imagine vocês. Um país de primeiro mundo e 5 anos não se doava um órgão. Quando nós dissemos o sim, foi uma comoção naquele hospital. Uma comoção nossa e dos médicos da equipe. Sei. Porque, assim, não é uma coisa real ali. Não, deixou de ser real. Então, quando eu faço assim, esse incentivo a dizer o sim, tem alguns percalços desse momento, do sim até o momento do transplante. A família tem que ter a paciência, porque aquela pessoa que faleceu, ela tem que ser preparada, os órgãos dela tem que ser preparados. Então, o sepultamento demora um pouco mais. Mas, gente, você está sepultando um ente querido, mas você está dando vida a outras diversas pessoas que podem receber esses órgãos. Tá? Então, assim, esse sim tem que estar atrelado a muita paciência. A muita paciência e saibam, vocês vão dar vida a outras pessoas. Então a missão do Instituto é exatamente conscientizar as pessoas, as famílias, para esse momento, né? Para esse momento de dizer o sim. Esse é o trabalho que a gente faz muito, né? E vocês participaram de várias campanhas, né? Olha, eu posso te dizer, com relação a números, que é muito alto. Tá? É muito variável. Eu lembro bem que em agosto desse ano houve uma queda muito grande, tá? De pessoas no Distrito Federal. Quando nós fizemos uma campanha no ano passado e nos outros anos, a gente convidou vários médicos, várias pessoas responsáveis por setores que fazem transplante no Distrito Federal, que eu vou te falar, é de ponta. Tá? A nossa tecnologia no Distrito Federal, os médicos são fantásticos. O que falta? Órgão. Né? Então, a lista é muito grande. No Brasil, se eu não me engano, ultrapassa 80 mil, eu não sei. Porque são vários tipos de transplante. Sim. Né? Transplante de córnea, de coração, de fígado. Então, a gente hoje tem essas estatísticas separadamente, né? Para cada órgão. Mas a necessidade é muito grande. Imagina você o desespero das famílias que esperam, né? Na lista, a gente não fala fila, né? Fila você imagina que é uma coisa que você tem que obedecer aquela coisa física, né? Eu estou atrás de você, eu estou na sua frente, sabe? Isso não existe, porque quando eles vão escolher para quem vai um órgão, tem critérios muito específicos. E rígidos. E bem rígidos. Então, assim, às vezes as pessoas nos dizem assim, nós tivemos um evento agora em agosto, né, de uma campanha de doação, que as pessoas, a maior preocupação, não, como é que eu vou me colocar à disposição para doar um órgão se vem uma pessoa famosa e rouba o meu direito de receber aquele órgão? Mas não é assim que funciona, porque aquele órgão pode não ser bom para você. Não é compatível, né? Não é compatível, ele é compatível com outra pessoa. Então, todas as pessoas que estão na lista, elas são avaliadas. E são critérios extremamente rígidos, né? Rígidos e sérios. E eu vou te dizer, pela nossa experiência do contato com essas pessoas, o conhecimento com médicos e grupos, são pessoas extremamente sérias e comprometidíssimas com a causa. Né? Então, tem que doar, tem que dizer um sim, você tem que estar disponível a salvar vidas. Uma pessoa pode salvar até 8 vidas, se eu não me engano, né? A 8 pessoas, doar 8 órgãos, né? Então, se forem pessoas recebendo órgãos diferentes, são várias pessoas que você salva. E foi o que nós pensamos quando dissemos nosso sim com relação à Clarinha. E depois nós soubemos que os 2 rins foram para 2 crianças diferentes e também ela doou as 2 córneas. Então, olha só, quando você pensa que a pequenina Clara, né, salvou 2 crianças e deu possibilidade de ver o mundo a outras 2 crianças, então, assim, é uma coisa que toca o coração da gente, diz, ela vive através dessas crianças. Clarinha, não é? Vive, né? Como ela vive através das crianças do Instituto que a gente cuida, né? Cada sorriso, cada vez que elas abraçam, cada vez que elas sentem que a gente é quase como pai e mãe para elas, a gente vê a Clarinha ali, né? Então, o ato de doar, ele tem retorno para você. Como é que é o controle no Canadá? É segredo absoluto? É impossível vocês saberem? Impossível. É impossível, né? É impossível. É sigilo. Eu até entendo, né? As famílias querem se resguardar daquilo. Sim. Você tanto pode ser um doador, uma família doadora que vai ser
uma pessoa maravilhosa para a família, como pode ser uma família doadora que vai te trazer problemas. E no sentido de proteger a pessoa transplantada, eles evitam. A gente não sabe quem são as crianças, a gente só sabe que os 2 rins foram para uma província diferente, não foi lá para Saskatoon, onde elas moravam. E, sinceramente, no começo eu queria saber. Depois eu falei, não, eu estou tranquila, meu coração está tranquilo, só de saber que salvou 2 vidas. Sim, sim. Né? E ano passado não, 2 anos atrás, nós conseguimos, inclusive, fomos ao Canadá, porque eles fizeram uma grande homenagem às meninas, né? E o pessoal do hospital veio e se apresentou. A enfermeira que levou a Clarinha nos braços se apresentou. Então, foi uma coisa muito emocionante. Então, em torno dessa doação, você ganha milhares de amigos, centenas de amigos, né? E de pessoas gratas. O transplante foi feito nesse hospital onde a Clarinha estava? Foi feito no hospital veterinário. A retirada do órgão. A retirada do órgão. A retirada, né? Mas veio um helicóptero de outra província e levou com as devidas precauções e cuidados. Eu fiz essa pergunta porque de repente você estaria ali conversando com o médico que fez o transplante, né? Não foi. Foi em outro local. Vocês fizeram mandaram um vídeo aí. Deixa eu ver um vídeo aí que a Luciana mandou pra gente. Foi de uma campanha que foi feita quando, Luciano? 3 anos atrás. 3 anos? No Parque da Cidade. No Parque da Cidade, né? Vamos exibir esse vídeo aí, Derek, para a gente ver as imagens. Não é que esse trabalho que a ONG faz com muito carinho, né? Essa aqui... essa foi do ano passado. Essa daí do retrasado. Essa aqui... De 3 anos atrás. Vocês estavam no Parque da Cidade. No parque? A gente faz uma roda de conversa com pessoas que são doadoras, médicos, pessoas transplantadas. Nossas amigas que estão presentes aqui estiveram lá, a Alice principalmente, até fez uma caminhada, a nossa atleta medalhista. A Alice, ela corre, né? Porque não dá nem pra fazer caminhada com ela. Você corre, né? Daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui. Então, aí foi no Parque da Cidade. Tem fotos também, né? Tem várias fotos. Deixa eu ver se a gente consegue ver algumas fotos. Não é? Aí desse trabalho tão maravilhoso. Toda a equipe de transplante médica, né? Também estava lá. Do Instituto, né? Doando vidas por Rafa e Clara. Tem como, Derek, projetar as fotos aí? Vamos ver as fotos rapidamente. Tá aí, também, paralelamente, aí é feita uma campanha no mesmo mês, no mês de agosto, é feita lá no Canadá. Então, amigos da Rafaela e da Clarinha, eles também promovem no mês de agosto uma campanha na cidade, para conscientizar a população canadense. Então, no mesmo período que faz aqui, faz lá também. Exatamente. Nossa, vocês têm um laço, claro que tem, né? Um laço extremamente forte, né? Com o Canadá. Porque, afinal de contas, a Clarinha e a Rafa estão lá, né? Estão lá. Emocionante, né, Luciano? E vocês, assim, vocês pegam essa missão com muito afinco, com muita vontade. Com certeza. É muita emoção. Eu estive lá na ONG de vocês, eu sei como é que funciona aquele amor. Em cada local que você passa, em cada porta que você entra, em cada sala que você visita, está ali claramente a questão do amor, né, que prevalece sobre tudo, né? E eu digo assim que a questão do transplante, essa questão, ela ultrapassa todas as barreiras, né? Não tem aquele que é o mais vulnerável, o mais rico, o branco, o negro, não existe isso. Todo mundo um dia pode precisar de um órgão, né? Sim. E todo mundo pode receber um órgão de qualquer pessoa. Então é uma coisa que, no fundo, você coloca as pessoas todas iguais, como nós somos, né? Todos iguais. Então é uma questão que me emociona muito, realmente. Maravilha, gente. Deixa eu trazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos conversando com a Elaine Gomes e a Alice Oliveira. Elas são transplantadas e vai contar um pouco da experiência delas aqui para nós. Gente, eu agradeço aqui, né, antes de ir para o intervalo, agradeço você, Henrique, pela vinda, por bater esse papo com a gente, não é? Um prazer grande. Falar dessa causa, além de
trazer muita emoção, né, no nosso coração. É um dever, eu acho que é um dever nosso, né, de convidar todos para dizer esse sim. Maravilha. E para acessar o endereço da ONG, como é que faz? Tem a rede social aí. Todas as redes sociais, no Instagram, Instituto Doando Vida, Facebook, tem o nosso YouTube, Instagram, canal do YouTube também, sim, que está bem interessante. As crianças recentemente fizeram um vídeo para chamar todo mundo a assistir. Teve uma festa lá, não foi? Que as mães produziram. Final de ano nós vamos ter muitas festas, inclusive um desfile das meninas, que eu chamo porque são mulheres de 26 a 80 anos fazendo curso de corte e costura. Elas produzem suas peças e desfilam. Então, no final do ano, teremos o grande desfile delas. Tem gente que desfila de bengala, é a coisa mais linda. A idade não tem limite, né? Teremos formatura esse ano, encerramento de judô. É uma festa de final de ano muito bonita. Que bacana. Gente, olha, para vocês dois, eu desejo assim um Feliz Natal, né? Muito obrigado. Um ano novo assim, cheio de muita coisa boa, de muita energia, de muita doação, de muito amor. Para vocês também, todos do Sintel, inclusive minha gratidão eterna a vocês por estarem sempre junto do Instituto. Estaremos sempre juntos, sempre, sempre. Olha, eu vou ter um presente aqui para cada um, né? Henrique pode pegar o seu, tá, Henrique? E a Luciana deve ter um brinde aí que o pessoal coloca para não esquecer da gente. Posso mostrar o brinde? Calendário, calendário 2026. Olha, que maravilha, gente. Tem um copo para comemorar aí fim de ano. Tem as canetas para escrever as coisas boas que vão acontecendo durante o ano 2026, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, aguardo só um minuto. Pessoal, gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos ao intervalo comercial. E daqui a pouquinho nós voltamos. E aí batendo um papo com a Elaine e com a Alice aqui na Rádio Sintel. Aguarde aí um momento só. Fique na nossa, fique com a gente. Entre nessa onda, venha fazer diferente. Fique na nossa, fique com a gente. Entre nessa onda, venha fazer diferente. Rádio Sintel. Agora você pode contar com o maior clube de vantagens do Brasil, através do seu sindicato. Com sua carteirinha virtual, você tem acesso a milhares de vantagens em produtos e serviços do seu dia a dia, como até 50% de desconto em faculdades, escolas e cursos, até 20% em serviços como academias, restaurantes, oficinas e muito mais. Vantagens especiais em exames, clínicas médicas, odontológicas e cinema. E não para por aí. Além das lojas físicas, conta também com parceiros online. Confira as regras e descontos que chegam até 40%. Essa economia é muito maior que sua contribuição mensal. E se você quiser ter descontos em algum local específico, indique-o como parceiro. Saiba mais no site do sindicato ou baixe o aplicativo em seu celular. Aproveite os benefícios do seu clube de vantagens. Você anda muito rápido. Ai, gente, já estamos de volta ao vivo aqui, alegria total, porque estamos batendo um papo aqui com as nossas convidadas. Não é? Tivemos agora há pouco aí o bate-papo com a Luciana e com o Henrique, lá do Instituto Doando Vida por Rafa e Clara. E agora a gente conversa com a Elaine Gomes, está aqui com a gente. Cadê a Elaine aqui? Bota a Elaine aí na tela. E a Alice Oliveira, que estão aqui, ó. Elaine, essa aí, exatamente. E lá atrás está a atleta transplantada Alice Oliveira. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Sintel, tá? Obrigada pelo convite. Eu pensei que você ia chegar correndo. Tô de férias. Tá de férias? E tem férias? Não? Precisa, né? Dar uma pra pausa. Recompor a... Menina. Gente, me conta a história aí de vocês, né? Você, Lani, foi transplantada do coração, né? Exatamente. Coração novo aí no peito, né? Primeiramente, bom dia a todos. Obrigada, Edivaldo, pelo convite. E é sempre uma honra poder falar do nosso renascimento, né? Poder incentivar pessoas assim como o Henrique e Luciana falaram sobre a doação. Sim. Nós estamos aqui hoje porque recebemos um sim para a doação de órgãos, né? E a minha história começou lá em 2004, quando eu recebi um diagnóstico da doença de Chagas,
né? E cuidei por quase 12 anos dessa doença e de todo o mal que ela ocasionou ao meu coração, né? Todo o sofrimento, o coração já não estava mais aguentando nada. E aí foi quando eu consegui ser acompanhada pelo hospital aqui em Brasília, que é o Hospital em Excelência em Transplantes, e passei a ser acompanhada no grupo de insuficiência cardíaca, o Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal, o ICTDF. Né, eu sou paciente de lá, regulada pela regulação normal da Secretaria de Saúde desde 2014, março de 2014. Você vê, eu fui diagnosticada em 2004 e passei a ser acompanhada em março de 2014. Né? E aí eu fui acompanhada até o meio de 2015, que foi quando a minha insuficiência cardíaca deu eu não sou atleta, mas a minha insuficiência cardíaca deu um pulo gigante. A corrida dela foi muito rápida e do estágio 1, ela foi muito rápido para o estágio 4. Né? E era um momento que eu já não conseguia mais fazer as atividades corriqueiras em casa, eu não conseguia mais pentear o meu cabelo. Para tomar banho eu tinha que ter a ajuda do meu esposo, para beber um copo de água, ou meu filho, meu esposo tinha que ir na cozinha pegar para mim. Então, assim, era uma situação que estava muito difícil. E foi quando o médico, em uma consulta de rotina, né, virou para mim e falou: Elaine, a gente não tem mais o que fazer. Os remédios já estão otimizados, a sua situação está muito grave, então agora a gente vai lutar para entrar para a lista de transplante. Porque, assim, não é só você chegar e ser colocada na lista de transplante, tem todo um protocolo para você também entrar em lista. E depois tem a junta médica que vai ver se você está apto ou não para o transplante. Então, não é fácil. E eu entrei em lista, né, consegui organizar tudo, fazer todos os exames necessários e entrei em lista de transplante no dia 20 de outubro de 2015, né? E aí, 2 dias depois, eu passei mal novamente, que eu vivia sendo internada por conta da insuficiência cardíaca. E aí, quando eu cheguei na emergência, o médico já me falou: olha, você vai ficar aqui com a gente, eu não vou te dar alta. Você vai esperar o coração no hospital. E aí, foi quando no dia seguinte eu entrei em prioridade nacional, né, que aí eu poderia ser contemplada com um órgão de qualquer localidade do Brasil, porque quando você entra em prioridade, também tem os motivos de você entrar em prioridade. Né? Tem uma certa medicação que você tem que estar tomando, né? E foi quando 5 dias depois da prioridade, ou seja, 7 dias em que eu estava em lista, eu pedi para o meu médico para ele me dar alta. Porque da forma que eu estava, eu sabia que eu não ia passar daquele dia. E eu queria terminar os meus dias rodeada da minha família, das pessoas que me amam, das pessoas que eu amo, e eu pedi para ele me dar alta. E ele virou para mim e falou: Elaine, eu não posso te dar alta, porque senão você sai da prioridade. Doutor, a prioridade no momento para mim não está mais me interessando. E aí ele pegou na minha mão e falou: eu não vou te dar alta, porque o seu órgão está a caminho. Né? Então, naquele momento que eu senti que eu não ia passar daquele dia, uma pessoa estava dizendo sim para mim e para 8 ou até mais pessoas, né? E naquele mesmo dia eu transplantei e hoje eu estou com 10 anos e 1 mês de uma vida renovada. E batendo um papo com a gente aqui na Rádio Sintel. Contando a minha experiência. E já tá fazendo corrida, não? Tá se preparando? Para eu me colocar na questão do esporte, demorou um pouco, porque o transplante cardíaco, ele pode ser que aconteça algumas coisas, algumas rejeições, né? Ou você pode ser acometida por um vírus da vida aí, que você fica impedida de fazer atividade. Então, aconteceram várias coisas com o meu pós-transplante que me impedia de fazer atividade física, né? Mas, quando deu certo,
eu consegui retornar, conheci a Alice 2 anos e pouco depois, e até hoje somos amigas, graças a Deus. E hoje eu não corro, né? Mas a minha caminhada, a minha academia, o meu pilates, hoje eu estou ativa. Eu não sou uma pessoa sedentária, né? Que beleza, gente! Ai, que história emocionante. E faço parte, a convite da Alice, da Liga de Atletas Transplantados. Mas aí ela vai falar melhor da Liga. Ela está bem mais preparada, né? E aí, Alice, me conta aí. Bom dia, Edvaldo. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda sempre. Sempre eu já escutei a história da Elaine incontáveis vezes, mas eu sempre me emociono. E a gente sempre é tomado por um sentimento que só quem está do lado de cá entende, né? A gente explica, tenta mostrar qual é o sentimento, mas não existe uma palavra só. É amor, é gratidão, é esperança, é solidariedade, é tudo isso junto. Então é muito bom sempre estar nos lugares, falar da nossa história, porque a gente acaba sendo uma referência, né? E o testemunho de vocês, né? Vocês contando é diferente de você escrever sobre alguém. Vocês estão falando isso, né? Da importância de ser um doador de órgãos, né? A gente é prova viva, né? Prova viva. Muito viva. De que é importante esse processo, né? Sem o órgão, sem o coração novo, você não estaria aqui batendo papo com a gente, né? Literalmente não. E naquele dia, o médico tinha falado para minha família que no dia que eu entrei em prioridade, que se o órgão não chegasse em 5 dias, tudo que estava ao alcance da equipe médica eles já tinham feito. Então, ou era o sim, ou era fechar os meus olhos. Curiosamente, né? São 2 órgãos aqui, coração e fígado, que não tem uma máquina para substituir. A hemodiálise ainda dá uma sobrevida para a pessoa com insuficiência renal, né? Demorou muito o teu transplante? Eu fui diagnosticada em 2007 com uma hepatite autoimune. O meu próprio organismo atacava o meu fígado, né? E uma doença muito silenciosa, que eu precisei passar por um nível de estresse muito grande, né? A perda do meu pai, o divórcio, para eu conseguir começar a sentir os sintomas. Então, as doenças hepáticas, elas são muito silenciosas. E quando começam a aparecer os sintomas, a pessoa já está bem doente. E aí eu visitei muitos pronto-socorros e problema de circulação, seu inchaço é algo no intestino, e até eu encontrar um nefrologista que me disse, olha, se você não tiver um problema nos rins, é algo no fígado. Então você tem essas 2 possibilidades, seus sintomas são de 2 doenças que podem estar ligadas a esses órgãos. E aí eu fiz uma consulta com ele investigou minha parte renal, estava tudo ok, e até hoje tudo ok, e ele me encaminhou para uma gastro, né? E aí ela fez todos os exames, todo o protocolo, né? E chegou ao diagnóstico de uma doença autoimune, né? Uma hepatite crônica, que já estava bem avançada, e que meu último tratamento era o transplante. Então eu fiquei até 2013 fazendo esse acompanhamento, estabilizando, estava muito estável, mas com muitos sintomas, muito inchada, passava muito mal com as coisas que eu comia, as minhas atividades dentro de casa eram muito difíceis de fazer, muito amarela, e eu tinha 20 quilos de líquido retido, então precisava muitas vezes ficar retirando o líquido do abdômen e tudo, e era o transplante, não tinha como. E em Brasília ainda não estava fazendo, e eu tinha que ir para São Paulo. Só que a minha rede de apoio era impossível ir fazer um tratamento em São Paulo, né? Então eu falei, doutor, eu vou ficar aqui tratando, vamos ver o que vai acontecer, né? Como, não sei o que pode ser feito, eu não posso ir para São Paulo esperar esse órgão, não posso viajar.
não tem quem vá comigo, era muito difícil. E aí um dia, assistindo ao noticiário, eu vi que um professor também, que eu sou professora, tinha feito um transplante em Brasília, mas no hospital particular. Então, dentro da reportagem eles explicaram que o SUS já estava trazendo, que era o ICTDF que ia fazer assim. Eu fiquei doida na hora, né? Assim, muito feliz. Daí minha chance. E fui atrás, fui com todos os meus relatórios, fui atrás desse hospital, que é o ICTDF. Encontrei a enfermeira Carol, né? E ela falou, olha, encaminhamento, você vai ter que ir para regulação, tudo. Eu dei as costas e fui para ir para a consulta do posto médico, fazer tudo como deveria ser feito. E ela, não, deixa seus exames aqui comigo que eu vou pedir para o doutor dar uma olhada. 2 dias depois eu já estava com a minha consulta marcada, né? Ele viu a gravidade e pediu logo uma emergência. E a questão burocrática foi feita depois, porque a prioridade era salvar minha vida. Sim. Desde então eu já estava sendo acolhida pelo melhor hospital, né? Que tinha em Brasília, pelo melhor médico, que teve essa sensibilidade, né? De saber que eu estava muito grave. E fui, em 2013, no dia 22 de agosto, eu recebi o melhor sim da minha vida. Durante 2008, né, que foi quando eu fui admitida, até 2013 eu fiquei acompanhando, mas foi só em 2013 que eu fui transplantada. Em lista, eu fiquei apenas 40 dias, que eu entrei em junho, né, fui listada em junho e já em agosto eu fui transplantada. Então foi um processo rápido, né, o tratamento foi mais longo, mas quando eu fui listada foi bem rápido. E vocês continuam ativas ajudando a conscientizar as pessoas da importância de serem doadores, né? Isso, Sim. Eu sou palestrante, né? Onde me chamam, eu estou para falar da causa, da minha história, porque, como a Alice falou, ninguém melhor do que nós para contar a nossa experiência, né? E dar forças para quem hoje está em vista no local onde um dia nós estivemos, né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico de transplante, não é fácil. O chão se abre, mas aí você tem 2 caminhos. Você escolhe se entregar ao sofrimento, se desesperar, ou encarar isso de frente e seguir o que tem que ser feito para você, quando chegar a hora, você estiver preparada para receber aquele órgão, né? Porque se eu tivesse magra mais 2 quilos, eu não estava apta a receber o coração. Então, tem toda uma coisa por trás do transplante, né? E hoje, como eu falei, eu vou onde me chamam para falar dessa causa que para a gente é muito nobre, né? E incentivar as pessoas a dizer o sim para a doação, porque você falar em doação não é falar em morte, né? Mas sim das vidas que poderão ser salvas através da sua solidariedade. Maravilha! E hoje você, mulher, viaja o mundo correndo, né? O esporte... Literalmente. Literalmente. O esporte entrou na minha vida 1 ano depois do transplante. Sim. Eu recebi um convite para participar de uma corrida de um amigo e não parei mais. Desde então, eu comecei com as corridas, eu tenho mais de 300 medalhas de corridas de rua, mas em 2023 eu conheci outros transplantados que também praticavam esportes, que competiam como pessoas transplantadas, que hoje forma a Liga de Atletas Transplantados do Brasil. Então, atletas do Brasil todo divulgando a doação de órgãos através do esporte. E aí, como a gente fala, que eu gosto de brincar, eu levei a picadinha da competição, do espírito competitivo, e comecei, além da corrida, participar do tiro com arco, né, que é uma modalidade que eu faço também, e da marcha atlética, além das provas de pista, né, 800, 1.500 metros. Então, hoje eu sou acolhida no CETEF, que é o Centro de Referência Paralímpica do DF, né, treino com outros atletas, são pessoas com deficiência, então são paralímpicos. Nós ainda não temos esse reconhecimento, mas
o CETEF nos acolheu, eu e outras transplantadas treinamos lá. E participei em 2023 do Mundial na Alemanha, ou na Austrália, e nesse ano eu fui para a Alemanha, bem mais preparada, né? Quando eu fui em 2023, eu fui com aquele espírito de celebrar a vida, mas a gente chega lá, a gente vê que os europeus, os americanos não querem só celebrar a vida, eles querem as medalhas também. E aí a gente voltei e falei assim, não, eu vou me preparar. Vi que eu tinha muita possibilidade na marcha atlética. Sim. Fui procurar um treinador. Aliás, em Brasília tem um campeão, não tem? O Caio Bonfim tá aqui. O Caio, exatamente. Eu ganhei a prata no Mundial e depois ele já era prata, né? Sim. No Mundial, né, dele. E aí ele ganhou ouro agora e minha filha, mãe, o Caio tá com ouro, a senhora tem que ir atrás agora do ouro, que a senhora tem que ficar junto. É o meu coelho, né? Meu incentivo, minha inspiração. Além dele tem professor da rede pública que trouxe agora no Sul-Americano. A filha desse professor é do Sub-16. Então a marcha em Brasília tá crescendo. E isso é uma motivação para as crianças. Não só as crianças sem comorbidades, mas principalmente as crianças transplantadas, né? Porque, às vezes, o pai protege tanto que não oferece a possibilidade da criança ir para o esporte. E o transplantado pode tudo. Ele pode estar onde ele quiser, com acompanhamento médico, acompanhamento de um outro, assim como uma vida normal, né? Uma vida normal. Né? Muita gente adquiriu outras comorbidades a partir do transplante, a diabetes, a pressão alta, mas isso tudo, se a pessoa faz uma atividade física, ela tem um controle maior, fica bem mais regular, né? Essas doenças, essas comorbidades. Inclusive a minha glicemia, ela baixou mais depois que eu passei para estar mais ativa na atividade física. Aí, tá vendo? Foi. Ela vai ganhar medalha junto contigo, logo. E a minha médica sempre fala, ela sempre deixa uma residente e depois vem para dar, né, fechar nossa consulta. Um dia eu cheguei, aí a residente, vou olhar aqui seu exame que a doutora pediu, mas ela disse que tá tudo bem, né, por ser atleta. É bom confirmar, mas sempre, graças a Deus, tá tudo muito bem. E eu tive a felicidade de trazer para o Brasil, para o DF, né, para os transplantados, 3 medalhas. Infelizmente, eu perdi a prova de 800 metros, porque eu me perdi. Inglês não é uma língua que eu domino, é um aprendizado, mas era uma outra possibilidade de medalha, mas é porque não era para ser. Mas as que eu consegui fazer, eu trouxe. Tenho muito orgulho. É uma realização pessoal, mas também é uma divulgação de que o transplantado, ele está numa situação muito difícil quando ele recebe o diagnóstico, mas a gente, infelizmente, não consegue enxergar o que pode vir de bom, né? A gente conhecer pessoas como a Luciana e o Henrique, que é o outro lado da doação de órgãos, né? A gente não tem como mostrar que a gente pode. A gente pode ter saúde, a gente pode, só que o que a gente não pode é deixar de ter os nossos acompanhamentos, é deixar de tomar nossa medicação, é tudo um conjunto, né? Então, as medicações, elas trazem muitos efeitos colaterais que, graças a Deus, eu não sinto quase nenhum. Eu consigo participar de competição, que eu vou competir com pessoas sem comorbidades e trazer medalhas. Então, a atividade física aliada a um bom acompanhamento, a um bom retorno de cuidado para o órgão que você ganhou, porque você recebeu um presente. Então, a minha obrigação é cuidar desse presente. Eu não vou encher minha cara, eu não vou comer coisas que fazem mal para o meu fígado, se eu recebi de uma família um sim, para cuidar daquele órgão daquele ente querido deles, né? Então, esse presente a gente tem que cuidar. E é uma maneira. Ótimo. Muito bom. Gente, olha, eu vou pedir vocês duas para deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Pode usar essa câmera aqui, ó, para deixar uma mensagem. Vamos começar aí pela Elaine, né, Elaine? O nosso maior desejo é que essas mais de 80 mil pessoas, né, que em setembro foi o último número que o Ministério da Saúde forneceu, tenham a mesma oportunidade que nós tivemos, né, que foi receber o sim para doação.
E esse sim só vai acontecer se você conversar com a sua família, porque é só a sua família que vai poder honrar a sua vontade quando for necessário. E é justamente esse sim que vai possibilitar essas pessoas a viver mais, a poder contemplar o nascer do sol, a poder ter uma vida social, a poder trabalhar, a poder ser atletas, né? Curtir a família, vivenciar coisas. Eu vivo coisas hoje que nem de longe eu imaginava que eu poderia viver. Então, diga sim para a doação de órgãos. É só dizendo sim para a doação que você vai possibilitar muitas pessoas a ter um renascimento e honrar esse renascimento. Perfeitíssimo. Alice. A minha mensagem, primeiro, agradecer à família do meu doador, aonde quer que ela esteja. Eu só sou o que eu sou hoje, graças ao sim dessa família, no momento de dor, no momento de angústia. E dizer para as pessoas que estão em lista que existe uma luz no final do túnel, né? Ela pode chegar a qualquer momento. É doloroso estar nessa lista, mas o que vem depois é muito bom, é muito gratificante. Poder fazer coisas que a gente não fazia, conviver conhecer pessoas que a gente não conhecia, que são pessoas que acrescentam para a sua vida. Então, tenham esperança, tenham fé. Quem tem a possibilidade de ser doador, converse com sua família, diga sim à doação de órgãos, porque esse sim salvou a nossa vida e pode salvar muitas outras. Ótimo, eu agradeço demais a presença de vocês. Obrigada, Deus. Obrigada. Vocês são duas pessoas maravilhosas e vão espalhando aí esse amor, não é? Obrigada. Para que outras pessoas entrem nessa corrente do bem, né? E sejam doadores. Eu vou passar para vocês um presente também aqui da Cintel. Isso aqui para você, Obrigada. Já peguei aqui. Como a Luciana mostrou, né? Já veio aqui. E outra coisa, Edivaldo, quem quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá a gente fala um pouquinho da nossa vida, do nosso dia a dia, de como é a vida de uma pessoa transplantada, né? Damos dicas, né, para quem está em lista, para quem é transplantado recente. Eu, inclusive, quando eu tenho uma psicóloga que cuidou de mim na época, ela era da equipe de transplante, hoje ela trabalha na fundação, em um hospital aqui no HUB, inclusive. Vira e mexe, ela me chama para fazer visita a algum transplantado que recebeu o diagnóstico e precisa do transplante, mas está inquieto, está desacreditado, e aí eu vou, converso, aí dou aquele chá de ânimo, né? Ele vê, conhece uma pessoa transplantada, viu que o transplante deu certo, e ali a gente, nas nossas redes, a gente... Qual é o endereço da rede? Aí, o meu é soutransplantada.by Elaine. Perfeito. Vamos ver, será que dá pra gente colocar na tela rapidinho? Deixa eu só tirar essa colinha da frente. Repete novamente aí. Soutransplantada.by Elaine. Tá. Tem endereço também? Tenho também. O meu é alice.atleta_tx. Sabia que tinha um atleta. TX é a sigla universal dos transplantados. Repete o seu. alice.atleta_tx. Maravilha. Vamos ver se o pessoal, antes de encerrar o programa, dá para colocar na tela. A gente vai agradecer, né? Agradecemos aqui as nossas convidadas e o convidado Henrique, que vieram no programa hoje bater esse papo com a gente, parabenizando a todos, não é, por todo esse trabalho que eles fazem, e dizer que é importantíssimo o sim para doar os órgãos, né? É muito importante você estar atento a isso, a família estar atenta, para que possa salvar vidas, não é? Isso é muito, muito bacana mesmo. Dá para colocar o endereço agora aí? Vamos ver se... Instagram e Facebook. É o mesmo endereço. Tá aí, ó. Soutransplantada.by Elaine, isso mesmo. Isso, e dá... cadê o próximo? Aí... alice.atleta_tx.
TX, certinho. Não é? No Instagram. Acompanha essas duas mulheres aí que são bacanas demais. Converse com a gente por lá. Dialogue, troquem ideias, porque é muito importante. Principalmente quem está em lista, né? Tem muitas dúvidas. E às vezes bate um desânimo, né? Bate, com Você certeza. foi testemunha disso, né? Nós, né? No último dia lá, entregando os pontos, o médico ali conseguiu. Eu estava realmente desacreditada. Mas aí o médico deu... Foi bem na hora, usou, né? Não vou te dar alta porque o seu coração está a caminho. Foi essa frase que eu escutei. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi. Isso foi na parte da manhã, umas 8 horas mais ou menos. E eu entrei para o centro cirúrgico. O transplante iniciou às 14h30 e finalizou às 23h30. Foram 9 horas de cirurgia. E hoje estou aqui, firme e forte. Maravilha, gente. Pessoal, com muita emoção, estamos encerrando a edição de número 264 do nosso programa, com os trabalhos técnicos aqui na Rádio Sintel do Derek Christian e do Jefferson Leal. Lá na suíte da TV Comunitária, trabalhou comigo Alex Agostinho. Apoio técnico Almir Neto, produção e apresentação de Valdo Ferreira. A direção geral da Rádio Sintel é do Brígido Ramos. Passamos um pouquinho o tempo aí do nosso programa hoje, porque realmente foi um programa muito legal, inédito, tratando de um assunto muito bacana. Um abraço a todos que nos acompanharam pela TV Comunitária e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, Elaine. Tchau, Alice. Obrigada. Tchau, pessoal. Uma nova onda no ar, um novo jeito de fazer. Essa é a nossa rádio, uma rádio feita por você. Rádio Sintel. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.